Traga leveza para esse momento. Vai ficar um pouco a imagem escura, porque meu vizinho aqui ligou uma serra aqui, é um barulho. E aí, só que nada atrapalha esse tempo com o Senhor, né? Fechem os olhos, expirem. Olha para os pesos dos ombros de vocês, olha a postura de vocês. Percebe em você se existe um ponto de dor. Traz a tua imagem agora, a tua visão para esse momento presente. Porque o presente é o nosso maior presente, o aqui e agora. Quando estamos no aqui e agora, o Senhor revela. E Ele só pode revelar se de fato a nossa mente estiver serena para receber. Então abre tua mente, abre teu coração. Pede direção ao Senhor, pede que a palavra venha para transformar. Pai, assim te peço no dia de hoje. Peço como tua filha, Pai, que plante sementes novas em nosso coração. Que tudo aquilo, Pai, que foi de ontem, que fique para ontem, mas que de hoje seja recebido com muita amorosidade em um terreno fértil, Pai, aberto e preparado para frutificar. Peço, Pai, pelas minhas irmãs, que as minhas irmãs estejam agora, no aqui e agora, Pai. Que toda preocupação com comida, com filhos, com marido, com trabalho, seja deixada de lado, Pai. Porque é um tempo muito precioso, esse que o Senhor nos concede todos os dias. Peço, Pai, que não fale pela minha boca, mas que seja feito, Pai, a tua vontade conforme o meu espírito, Pai, é guiado por ti. E que todas elas, Pai, ainda que não entendam as palavras, porque muitas vezes a nossa mente nos sabota, eu peço, Pai, que elas recebam em espírito. E que no momento certo, Pai, cada palavrinha dessa se frutificará. Eu creio, Pai. Eu creio em Ti e creio em Jesus. E creio, Pai, que todas as mulheres que estão vindo para cá, elas não estão vindo, Pai, só porque elas estão vindo. Só porque elas querem vir, mas porque elas têm um chamado a ser despertado. E se elas estão aqui, Pai, porque elas já entenderam que o caminho é só através da vida de Jesus. Não existe nada, Pai, maior, melhor, mais prazeroso do que viver em verdade. Assim é, Pai, assim está feito e assim já está escrito. Amém. Amém. Já é. Dando continuidade à leitura de 1 Coríntios 14, de 22 até o que o Senhor nos permitir e nos guiar. Portanto, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Mas a profecia não serve para os que não creem, mas para os que creem. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar, e todos falarem línguas, e entrarem aqueles que são iletrados ou incrédulos, não dirão que estão loucos? Mas se todos profetizarem, e entrar um que não crê, ou um iletrado, por todos é convencido, por todos é julgado. E assim, os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, prostrando-se sobre a sua face, ele adorará a Deus, relatando que Deus está verdadeiramente entre vós. Como é então, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação. Que todas as coisas sejam feitas para edificação. Se algum homem falar em língua desconhecida, que seja por 2 ou no máximo em 3, e a seu turno, e que alguém interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Pronto. Há poucos minutos eu comecei a meditar na palavra. Eu pedi ao Deus que me direcionasse, que trouxesse o melhor para esse dia, que a gente recebesse com o coração aberto. E ele me traz muitas imagens, né? Deus fala comigo com figuras, com símbolos. É muita imagem que ele vai me mostrar no meio da trajetória da leitura.
E aí me traz muitas lembranças boas, né? Porque me lembra de tempos em que eu ia para a igreja e que as pessoas se reuniam e começavam a orar em línguas. E eu que não entendia, não fazia a mínima ideia do que era aquilo, achava um absurdo, né? O pessoal orando em línguas. Nossa, orando em línguas, e tinha pessoas que tocavam em mim orando em línguas. E não sei o que, e daqui a pouco, no meio das línguas, vinha outra pessoa e dizia que estava profetizando minha vida, entregava uma palavra. Na verdade, aquilo, para mim, Rebeca, era uma bagunça. Eu via aquilo como bagunça. E eu deixava de ir para esses momentos de culto e momentos que a gente chamava de... Eram as missas de... Esqueci o nomezinho que a gente dá, né? Na Igreja Católica. E aí eu dizia, não vou para essas missas, porque quando eu vou para essas missas, as pessoas não falam nada que me interessa, não falam nada que me interessa, e eu saio de lá, só fica um monte de besteira. Falar direto, então, o pessoal fala um monte de besteira. E aí, quando o Paulo falou isso aqui no início, né? Ah, língua e tal, eu me lembrei que eu era incrédula. E quando eu era incrédula, eu detestava isso. E isso, na verdade, me afastava das pessoas. E aí eu me lembrei do tempo de mesa, quando a gente fala em comunicação, né? Do tempo de mesa. E eu fiquei pensando, já pensou se todas as vezes que Cris fosse entregar uma palavra, ou alguém fosse entregar uma palavra no tempo de mesa, usasse uma linguagem que ninguém entendesse? Para que serviria essa palavra? E aí o Senhor me trouxe que, gente, o Senhor é ordem. O céu, ele estabelece ordens. Se o que você vai falar, ela não tem capacidade de fazer outro interpretar, entender e edificar, não está servindo de nada, são palavras soltas ao vento. Se ainda que tu ores em línguas, ore para ti. Então, no momento que você for, no momento que de culto que você tiver que se conectar, porque realmente é um dom, Deus abriu o dom, tem pessoas que vão dançar, tem pessoas que vão orar em línguas, é muito bonito, é um momento de adoração, tal, mas que a gente também tenha pessoas que entreguem a palavra, porque tem pessoas ali que não têm são dons manifestos, ou estão aprendendo ainda. Por isso que o culto ele precisa ter ordem. Aqui eu estava vendo, o culto precisa ter ordem. Aqui dentro do tempo de mesa, precisa ter ordem. O grupo do tempo de mesa precisa ter ordem. Às vezes a gente quer botar um monte de coisa lá no grupo do tempo, né? Compartilhar com as irmãs. Cara, será que é o momento para compartilhar? Será que o que eu vou falar vai edificar? Porque tem pessoas que às vezes querem botar propaganda das suas empresas. E não é porque é ruim botar propaganda da empresa, é porque existe uma ordem. Existe nos céus propósito. Então, até quando Deus vai ministrar algo, existe propósito. Quando vocês vêm para o tempo de mesa aqui, às vezes eu entro no tempo de mesa, eu não sei nem o que eu vou receber. Às vezes eu saio, depois de um tempo que eu digo, ah, é por isso que eu participei daquele tempo de mesa, entendi. Entendi agora, que loucura, rapaz, você é doidão. Eu falo isso. Mas por quê? Porque o reino de Deus foi estabelecido por ordem. A nossa mente precisa de ordem. Por isso que se diz, cérebro gosta de rotina. Ordem. Às vezes a gente tá aérea, tá, ai, minha cabeça não sei, eu sou uma pessoa, eu tenho TDAH, nossa, não, é autismo. Não, cara, a sua mente tá desorganizada, não tem rotina. O que é que você faz? Eu acordo qualquer hora, um dia eu acordo tal hora, outro dia eu acordo qualquer hora, outro dia não tem horário de treino, não tem horário de alimentação, sua vida é desregrada, come o que quer, faz o que quer no trabalho, não respeita a liderança. Quando sai do trabalho, tá ficando pau na chefe. Cara, sua vida é totalmente desorganizada. E aí você diz, eu tenho TDAH. Não, você tem TDAH não, você tem a mente desorganizada. Porque a vida toda você nunca seguiu regras, não sabe o que é ordem. E aí, Paulo diz que tudo que você faça seja feito para edificação. Então, se tu abrir tua boca, se tu vai fazer alguma coisa, faz com intenção, até se tornar o seu natural. Entrega algo para alguém que edifique. Não adianta eu falar 500 coisas para Rafa, numa linguagem que Rafa não vai entender. Soberba, orgulho, arrogância. Que eu me diminua, que eu aprenda a falar que nem bebê, que é o que os nossos líderes fazem. Ah, eu mastigo
entrego a papinha para vocês. E é isso mesmo. Porque de nada valeria se eles entregassem a nível que eles recebem, porque a gente não entenderia. E eles não edificariam a igreja. E a gente provavelmente não estaria aqui. Por isso que pessoas, a gente diz, né? A gente leva umas pauladas da vida. Tem pessoas que levam as pauladas para você não receber paulada. Eu não sei nem por que eu estou entrando aqui, porque esse conteúdo agora. Mas Deus sabe por que precisava ser dito. E aí Paulo também fala aqui embaixo também, se alguém fala em linguagem desconhecida, que arruma um intérprete. Se eu não sei como passar alguma coisa, procuro alguém que possa entregar. Então, eu sei que Rafa está passando por determinado momento. Cara, eu não tenho autoridade para falar sobre aquilo, não. Olha, linguagem, que ela não vai entender. Eu vou me meter nisso de Rafa? Não vou, não. Eu vou olhar assim, é casamento, peraí, Jenny é casada, Carolina é casada, Cris... Ei, Rafa, veja, mulher, dentro do que eu entendo é isso, mas eu acredito que você precisa escutar a palavra de fulano e ciclano. Elas têm autoridade para falar sobre. E isso é buscar uma linguagem adequada para você entregar para que o outro aprenda. Só que muitas vezes a nossa arrogância faz com que a gente, mesmo assim, entregue algo que eu digo que não é dos céus, é da nossa carne. Porque a arrogância não vem do Espírito. Irmãos, aqui diz Paulo, os dons se manifestam naquele que está aberto a receber. Mas o Pai entrega aqueles também que está disposto a sangrar pelos seus irmãos. Você precisa aprender, depois usá-los. Todos os dias, eu lá no trabalho falo algo, o pessoal acha assim, nossa, quanto ela é arrogante, sabe? Só que eles não sabem porque eu tô falando, mas eu falo. Quando eu vou falar alguma coisa, eu digo, eu liguei o foda-se hoje. Ativei o foda-se. E aí, que loucura, nossa, uma pessoa da igreja, agora todo dia tá tocando foda-se, imagine, eu digo, imagine. E aí, só que o foda-se pra mim, eu tenho minha sigla do foda-se. Foda-se. Foco, ordem, discernimento, autoridade. Servir e entregar. Tem gente que vai olhar pro meu foda-se e vai pensar que eu tô mandando tomar lá. E o meu foda-se, só eu e Deus sabe o que é. A Bruna fala direto, quando a pessoa fala, a gente sente um cheirinho, né? E a gente, à medida que vai tendo intimidade com o Pai, a gente vai sentindo esses cheiros. E vou dizer mais, que a gente tenha muita humildade para não julgar. Porque a gente precisa mais acolher essas pessoas. Quanto mais Deus dá sensibilidade para a gente, mais a gente tem que usar essa sensibilidade para transformar a igreja. E transformar a igreja é transformação individual, porque eu sou a igreja. Vocês são a própria igreja. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. É muita ousadia, cara. Jesus nos deu uma ousadia tamanha que disse que não tem templos, não precisa ir para templos adorar, porque nós somos o próprio templo. Você sabe o que é isso? É muita ousadia, cara. Como é que aquelas pessoas daquela época iam conseguir também discernir tanta coisa assim, ao mesmo tempo? Você entende que é muito fácil a gente falar os fariseus, os saduceus, quando na verdade muitas vezes a gente é essas pessoas, porque é difícil acreditar. Porque o Pai é tão bom, é de uma bondade tão grande. E a gente sabe da nossa capacidade de fazer ruindade também, que a gente diz assim, não pode, como pode ser tão bom? Não pode, como pode ser tão bom? Que a gente desconfia. A gente faz que nem os fariseus, os saduceus, os caduceus. Nós somos também um pedacinho dessas pessoas. Nós temos os padrões dessas pessoas também na gente. Então, que a gente aprenda a usar a linguagem, a comunicação de Jesus, para transformar. E quando eu falo comunicação de Jesus, não é ficar falando de Jesus para todo canto, não. Seja Jesus, mude seus comportamentos. Eu falo que eu sou de Jesus, aí ando parecendo o inimigo. Aí não estou julgando, não, porque para mim eu estou de Jesus. Dentro de casa eu estou para Jesus. Eu digo, Jesus, você sabe meu coração, só que a gente escandaliza o outro. Não faça algo que escandalize seu irmão.
Se seu irmão vai se edificar através de uma roupa melhor, veste melhor. Se teu irmão vai se edificar vendo você parando de beber, não bebe com aquele irmão. Bebe vinho com outro irmão. Temos que ser estratégicos. A distração do mundo é grande, é muito estratégica. Todo dia é uma coisa nova. Eu digo, nossa, o pessoal é muito criativo, cara. Como é que pode? Eu digo, Jesus, lança criatividade também, está precisando. Tô perdendo, eu digo, eu tô perdendo para esse povo. Não, tô sem criatividade. Preciso melhorar. Porque se a gente se distrair, o mundo é muito sedutor. E não falo o mundo como religiosa, não, viu? Oh, mundo. Não, eu falo o mundo geral. As comidas aí, hambúrguer é bom demais, pizza é bom demais. Eu gosto daquele salgadinho de pacote do supermercado, é bom demais. Gosto de Ruffles e Coca. Consumo, não estou consumindo não, estou restringindo, mas é bom, minha gente, vou mentir para você não, ninguém tá coisa boa. Você entende? Aí eu digo, Jesus, bota uma comida fitness boa. Aí Jesus faz o quê? Ativa pessoas que têm conhecimento de cozinha e fitness, juntas e diz, nossa, mexendo desse jeito dá certo, botou um chocolate a 70 aqui com essa bolachinha, tá dando certo. Você entende? Entende por que nós temos que ser cristãos estratégicos? Porque o mundo é muito sedutor. E a gente precisa usar a linguagem certa para esse tempo. Usar a linguagem certa para essa geração que chamam de Z. Usar a linguagem certa para esses filhos como autistas. Tem gente que diz que eu sou autista. Digo, nossa, sou autista. Digo, rapaz, vocês não sabem o que minha mente é capaz de fazer, não. Toda vez que alguém vem dizer que eu sou autista, aí eu acho que pensa que eu vou não gostar. Eu digo, eu sou autista. O psiquiatra do hospital disse, é autista. Eu digo, hiperativo. Eu digo, Eu digo, rapaz, como é que eu vou usar esse superpoder? Eu faço isso. Aí eu digo, vamos lá, vou usar para isso. Enquanto pessoas pedem para se restringir, para se limitar, eu uso para expandir. Eu não preciso de mais tempo de folga no meu trabalho, não. E não estou julgando pessoas que precisam disso para cuidar dos seus filhos, não, viu? Não é julgamento, não, mas estou dizendo que eu não preciso. Porque eu estou há 35 anos lidando com isso, lidando com as minhas emoções, lidando com erros do passado, resolvendo, deixando lá, para trazer futuro melhor para mim, para viver um futuro melhor, para transformar as minhas próximas gerações. E eu sei o quanto minha mente ela se expande. Por isso que as pessoas dizem, autistas são pessoas de mentes brilhantes, mas são pessoas pouco compreendidas. Sabe por quê? Porque o mundo está muito material, esqueceu do espiritual, e essa geração está vindo para nos lembrar isso. TDAH nada mais é do que seres também altamente espirituais, que são mal compreendidos. E aí você quer botar seu filho numa escola regular, para ser tratado comum, quando ele não é comum, quando ele tem dons especiais. São as pessoas mais sensíveis que eu já conheci. E olha que eu trabalho em hospital e trabalho na polícia. São as pessoas mais sensíveis espiritualmente que eu já conheci. Então, não limite, não se limite, não limite, busque a linguagem certa para lidar com as pessoas. Cada pessoa existe uma linguagem de amor, entregue a linguagem de amor da pessoa. Não seja egoísta de fazer da sua forma, não seja egoísta de entregar aquilo que você quer entregar. Entregue o que o outro quer receber. Jesus nunca entregou o que a pessoa queria, ele entregava mais, mas ele entregava o que ele sabia que a pessoa queria. Ele poderia ter dado dinheiro e dava cura. Ele poderia ter dado uma casa, ele entregava perdão. Porque ele sabia que o emocional dessas pessoas curadas, essas pessoas saradas, elas tinham capacidade mental de crescer, prosperar sozinhas. Com ele, claro, não estou falando sozinha na força do braço, mas que não precisava ganhar de mão beijada. Só precisava estar pronto para a pescaria. Não precisava só dos peixes. É que nem vocês. Vocês não precisam só dos peixes. Vocês têm que se preparar para a pescaria. Se tornarem mulheres sábias. Desenvolvendo virtudes todos os dias. Perguntando, jogando na cruz os teus pesos e pedindo discernimento ao Senhor. Senhor, meu tempo é esse. Me ensina que virtude eu preciso desenvolver nesse tempo. Ponto. E paga o preço. Paga o preço. Alguém da sua família precisa sangrar. E se você não sangrar hoje pelos seus,
mas na frente alguém vai sangrar. Então, quando a gente pega esse texto de Paulo está falando de uma igreja, de pessoas egoístas, que cada um fazia um culto para si. É o que acontece com a gente. Vive a nossa vida para a gente, criando cultos para a gente mesmo. Quando, na verdade, a gente precisa sempre estar entregando, porque Jesus disse, maior o que serve. E Jesus não ia só para templos pregar, não. Ele ia também. Mas antes, ele estava evangelizando para todos, com ações e comportamentos e palavras. Acho que para hoje é isso. Os demais fica para amanhã. Fiquem com Deus, minhas irmãs. Vamos orar. Fechem os olhos. Ah, Pai, como o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Toda vez que eu penso, Pai, que o Senhor vai entregar alguma coisa, o Senhor entrega, sempre me surpreendendo. Pai, nessa tarde, eu peço que essa semente plantada, Pai, no coração da gente, se frutifique. Eu não sei o tempo das minhas irmãs, eu não sei o meu tempo ao certo, Pai, porque o Senhor sabe. Mas que no momento certo, essa semente se frutificará. Que cada uma, Pai, seja transformada em espírito, Pai, por essa palavra que foi entregue. Que elas possam, Pai, comunicar mais amor. Mais amor, mais amor, mais amor, mais amor. Pai, no dia que só sair verdade de dentro da gente, Pai, que mundo lindo será. É esse mundo, Pai, que eu vislumbro e eu acredito que eu enxergarei. Não sei, Pai, não sei com qual idade, mas eu sei que eu ainda verei, Pai. Verei esse mundo, esse lugar, Pai, onde a verdade é expressada o tempo inteiro, Pai. E ali eu sei que a sua presença vai ser constante, constante, constante. Tudo será para ti, em honra a ti, glorificando a ti, Pai, e louvando a ti. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício, irmão. Às vezes sangrar pelo irmão com pouca coisa, tão pouca coisa que é pedido pra gente. E a gente muitas vezes se amarra, a gente se desvia, se distrai por tão pouco, Jesus. Você vai e se deixa pregar numa cruz. Eu fico imaginando tantas dores que foram sentidas ali, irmão. E você nem precisava e nem merecia. E mesmo assim o fez. Então, irmão, com esse sentimento de gratidão, é que eu digo, irmão, que a gente tenha força, nos fortalece, irmão, todos os dias, para que estejamos preparadas para isso. Porque é essa mulher sábia do lar, aquela que silencia, chora, joga na cruz o que precisa ser jogado, mas que se levanta com muita amorosidade e compaixão, paciência, discernindo e agindo como Cristo. Irmão, esteja conosco nessa tarde sempre. Eu peço a tua orientação nas minhas falas, tua orientação nos meus comportamentos e nos lugares que pisar. Que os ambientes, irmão, e pessoas que se conectarem com a gente sejam transformados. Os nossos olhares, os nossos abraços, com palavras a serem entregues. E que profecias, Pai, emanem da nossa boca. Porque as profecias são para aqueles que creem, assim como Paulo falou. Porque aquele que crê está aberto a receber. E que a gente saiba discernir o tempo de falar para aqueles que não creem. Que a gente tenha discernimento de como agir com aqueles que não creem, para que eles não se sintam rejeitados e excluídos, mas que a gente possa cada vez mais acolhê-los e trazê-los e apresentá-los, Jesus, a ti, e que eles vivam o reino hoje, como a gente está aprendendo a ser filha para acessar esse reino. Isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãs, fiquem em paz com Jesus. Quiserem aproveitar um momento de oração, né, que a gente começou, continuar aí nas suas orações com ele, podem seguir firmes. Por cá a gente encerra e até amanhã. Feliz em vê-las. Sempre bom reencontrá-las, irmãs.